Olá pessoal, tudo bem? Então, um assunto sensível aí. Muitos de vocês estão me pedindo. Nós vamos abordar aqui essa questão do Tesouro Selic, se ele é viável como investimento. E eu vou pontuar algumas questões sobre como eu enxergo o que seja um investimento, o que seja uma reserva de emergência. E nós vamos comparar com projeções. Porque a grande novidade que nós temos agora com o Tesouro Selic é a possibilidade dele perder para a inflação. Uma coisa que nós nunca tivemos no Tesouro Direto. Nós nunca tivemos um Tesouro Selic podendo aí ter uma margem negativa. A gente sempre tinha alguma coisa em termos de juros reais acima de 1% no Tesouro Selic. Inclusive, em livro-texto de administração financeira, alguns traduzidos que, inclusive, tem capítulos escritos especialmente para o mercado brasileiro, isso é citado como historicamente a taxa Selic tendo aí uma margem real acima da inflação. E agora nós não estamos vendo isso. É realmente uma coisa muito impactante. Aí nós temos que ver o seguinte, pessoal. Para ter a melhor compreensão dos fatos, nós temos que colocar em perspectiva para o futuro. Porque o que a gente vê muito na internet que está muito errado, tá? Que é o seguinte, pessoal, eu vou explicar por que está errado e eu não sei, o pessoal que faz isso, não sei se esse pessoal desconhece, olha, eu não sei, tá? Não dá para julgar. Mas assim, ó, eles pegam a Selic futura, porque esses 4,15 agora, que é o 100% do CDI, tá valendo ali a partir da reunião do Copom, que foi quarta passada. Então o pessoal pega este CDI, né, e faz o quê? Relativiza ele para a inflação do ano passado, 2019, para dizer que o Brasil está com juro negativo ou que o CDI está pagando 96% da inflação, certo? Está perdendo 4% para a inflação em termos aí do ano. O que não dá, o que está muito errado. Por quê? Porque o CDI de 2019 foi 5,96%. E a inflação foi 4,31%. Então, 1,38%. Então, 38% acima da inflação. Vamos pegar aqui, ó, 5,96, vamos multiplicar pela melhora alíquota do imposto de renda, né? Porque nas perspectivas a gente sempre faz isso, que a pessoa mantenha os papéis, seja o CDB atrelado a 100% do CDI, ou o fundo atrelado ao CDI com 100%, ou o Tesouro Selic, etc, 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 fica no prazo de 2 anos para ter a melhor alíquota. Então isso é padrão como a gente faz as comparações. Olha aí, ó, dá 5,066, agora sim, sobre a inflação, 1,17, ou seja, 17% acima da inflação dentro do seu escopo. Então, quer dizer, o ano passado houve aí menos de 1% de rentabilidade positiva, certo? O pessoal pergunta como é que tira a taxa B3. A taxa B3 é assim, ó, ela é sobre o todo, tá? É 0,25 ao ano sobre todo o investimento. Então, assim, ó, é a mesma coisa que o teu investimento rendesse 0,25% a menos, tá? Então, por exemplo, 5,066 menos 0,25, no caso do Tesouro Selic, fica aí com um rendimento verdadeiro, depois da taxa Selic, de 4,81 ao ano, se essa taxa se repetisse por vários anos. Muito bem. Então, gente, deu para entender. Então, assim, ó, é muita maldade aí dizer que o Tesouro Selic ou que os investimentos atrelados ao CDI já estão negativos, tá? Não dá. E eu também acho um pouco de um pouco de parcialidade na apresentação da coisa, vamos colocar assim,
você pegar aí, o CDI agora é de 4,15, então pega e multiplica pela pior alíquota do imposto de renda, né, da renda fixa, que seria aquela até 6 meses, 775, aí dizer que o Tesouro Selic vai render 3,2. Acho que isso aí também não é assim que a gente chega no conhecimento, né? Então o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que projetar. Não tem saída. Tem que projetar, tem que ter uma projeção o mais realista possível da inflação. E também, como a gente, bom, para curtíssimo prazo, aí menos de 6 meses, a gente viu que realmente está muito complicado. Eu acho que ficar atrelado ao CDI em curtíssimo prazo só realmente para uma reserva de oportunidade em que você está esperando para realocar o dinheiro em outro investimento. Por quê? Porque curtíssimo prazo, a gente viu ali, menos de 6 meses, o que o CDI rende ao ano. Então não tem condições, né? Você vai ficar parado com o dinheiro vai ficar parado, certo? E com uma chance muito grande de perder para a inflação. Aqui nós temos, então, o modelo de inflação do Focus. Inflação e Selic. Tá? Então aqui cabe várias explicações. Então assim, Selic para 2020, a Selic informada no Boletim Focus, gente, é sempre aquele percentual no final do período. É o percentual no final do período, da última reunião. É isso. Não é média, não é nada de outra coisa. Tanto que eu coloquei aqui 2021 6% no final, 2022 6,5% no final, 2023 6,5% no final, mas como o final para esses 2 anos é o mesmo, ela já fica ali 6,5%. E aí eu fiz um modelo. Pensando o seguinte: se será 6% no final do período, cada ano tem 8 reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária no Brasil. Tem 8 reuniões. Então o que a gente tem? A gente tem assim, nós temos a inflação, nós temos o centro da meta, isso eu vou colocar no próximo diapositivo para vocês, e tem a margem para cima e a margem para baixo. Então essa margem é o intervalo em que o Banco Central tem de folga, tá? Em que pode oscilar um pouquinho para cima, pode oscilar para baixo, e não vai comprometer o resultado final. Então, gente, para o Copom pensar em mexer na Selic, elevar a Selic, que é uma medida recessiva, isso é muito sério, realmente a elevação da Selic tem que ser por uma coisa muito grave, que é a inflação. Uma coisa mais grave do que uma medida recessiva é a inflação, porque a inflação ela não tem dó nem piedade de ninguém. Ela destrói mesmo a riqueza, destrói a nação. A inflação, quem viveu a década de 80 sabe o que eu estou falando, sabe como a inflação é uma coisa prejudicial e que prejudica muito mais as pessoas mais pobres. Então, inflação realmente, você tem que lançar mão de medidas recessivas para não deixar esse dragão tomar conta do país. Então eu fiz a projeção aqui embaixo, vou mostrar para vocês, das 8 reuniões do Copom para 2021 e 2022, levando em conta essa projeção do banco do Focus. Então assim, 2020, recuperação gradual da economia, tá? 2021 continua com recuperação gradual e aí a inflação começa a aparecer. Quando a atração aumenta, aquelas coisas, né? A economia começa a girar mesmo, a inflação aumenta. Aí o que eu simulei? Que lá na 5ª reunião desse ano aqui, o cupom vai sinalizar para o mercado elevando em 25 pontos base a Selic. Na outra reunião ele vai elevar, porque aqui a inflação, gente, vai estar no teto da meta, certo? Isso tem que ser dito. Sabe por quê? Porque o Copom, o Banco Central só vai implementar uma medida recessiva. Porque o que acontece quando aumenta a taxa Selic, gente? Quando aumenta a taxa Selic, o mercado começa a tirar dinheiro da produção, tirar dinheiro de investimento real e volta para o mercado financeiro. O que não é bom para os empregos,
o que não é bom para a economia real. Então, é uma medida extremamente recessiva. Então, o Banco Central não vai lançar mão disso se a inflação estiver sob controle. Aí aumenta meio. Na última reunião chega aos 6% ao ano, como está previsto no boletim, e a Selic média no período ficou assim, 4,75. Para 2022 a mesma coisa, só que aí vai para 6,5. Então eu fiz a mesma linha de tempo, tá? As 8 reuniões do Copom por ano, uma a cada 45 dias, cheguei numa Selic média de 6,09. Por isso que estão aqui estes valores. Até aqui vamos botar uma casinha. Não, aqui é 6,09. Vamos ajeitar isso aqui. Beleza. Então, pessoal, como é que fica aqui? Então, aqui eu fiz a média a partir de março, ponderada, aqui então 10 meses em 2020 e os 12 meses nesse período aqui. CDI médio, 4,76. E a inflação que o Boletim Focus prevê. Olha só, pessoal. Aqui ele prevê que a inflação está sempre na meta. Estranho, né? Porque se a inflação está sempre no centro da meta, isso vocês vão ver na próxima tela, não precisa de mexer na taxa Selic. Assim, o Banco Central não vai aumentar a Selic porque o mercado quer. Ou porque o investimento no CDI está rendendo pouco. Não, ele não vai. Ele vai aumentar a taxa Selic para combater o dragão da inflação. Depois vocês vão entender isso bem claramente. Então, gente, pelo Boletim Focus, o CDI fica isso aqui, a inflação fica isso aqui na média do período, o Tesouro Selic ou qualquer aplicação a 100% do CDI após o imposto de renda fica isso aqui, e a rentabilidade real fica 0,51%. Então, pela projeção do Boletim Focus, está tudo bem. O Tesouro Selic ou qualquer aplicação a 100% do CDI ainda é viável, tá? No caso da taxa B3, a gente vai ter que tirar da rentabilidade total o 0,25%. Então, renderia o quê? 4,51%. Tá? E aí vai diminuir muito, vai comer, entre aspas, né? Desculpa usar esse termo mais chulo, mas vai comer metade da rentabilidade real, infelizmente. Aí é que a gente vê que a proporção da taxa B3 para os investimentos no Tesouro Selic realmente está alta, está bem alta. Ainda mais quando tiver rentabilidade negativa. Vamos para outra tela. Esse aqui é um modelo Focus que eu adaptei. Para o que eu julgo ser real, gente. Ou seja, se em 2021, vamos prestar bem atenção aqui, ó, a Selic vai ser elevada a 6% ao longo das reuniões daquele ano. Olha aqui, vou mostrar para vocês de novo, isto aqui. É porque a inflação vai ter, no mínimo, beliscado o teto da meta. Qual é o teto da meta para 2021? Centro da meta, 3,75, está aqui. O teto da meta é 1,5% acima disso. Está aqui, 5,25. E aí, então, a inflação vai dar uma arrefecida e em 2022 ela volta, fazendo com que o Banco Central tenha que novamente elevar a taxa Selic de 6 para 6,5. Então, qual é o centro da meta para 22? 3,5. Qual é o topo da meta? 5. Então a inflação tem que estar em 5. Por quê? Porque o Banco Central vai implementar a medida recessiva de elevar a taxa básica de juros para combater o inimigo maior que é a inflação. E aí, em 2023, com a Selic estabilizada de 6,5, a inflação converge novamente para os 3,5. Então, gente, se nós... Olha só. E esse tipo de conteúdo aqui você só encontra no nosso canal, modéstia à parte. Olha aqui o detalhe. Para justificar a elevação da taxa Selic, você tem que ter um movimento paralelo na inflação. Senão, não vai acontecer. Tirem o cavalinho da chuva quem acha que o Banco Central vai elevar a taxa Selic se a inflação se mantiver benigna. Não vai elevar. Então, tem que ter um movimento paralelo. Só que o Boletim Focus não coloca isso. Por isso que isso aqui, na minha opinião, é completamente incongruente. É um contrassenso. É uma falta de bom senso. Tá? Por quê?
Porque isso aqui tá na meta, tá no centro da meta. Isso aqui, se isso aqui acontecer, o número que deveria estar aqui, gente, é 4,25. No máximo 4,5. Não vai haver necessidade de elevação. Agora, neste modelo corrigido, que eu corrigi a projeção do Focus, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Aqui sim a inflação beliscando o teto da meta, fazendo com que o Banco Central seja obrigado a elevar a taxa Selic. Aí sim. E aí, agora sim nós vamos comparar o Tesouro Selic com a projeção correta da inflação. Se a gente acha que a taxa Selic vai subir, ela sobe como uma resposta à inflação, certo? Isso aí basta vocês colocarem um gráfico do começo do plano real, pode ser, taxa Selic versus inflação. Você vai ver a taxa Selic vai perseguindo a inflação, que ela vai subindo, exceto no período de 2012, em que houve ali uma redução forçada da taxa Selic, em que a inflação estava no teto da meta, estava acima de 6% ao ano, e mesmo assim a equipe econômica cedeu à pressão política e baixou a taxa Selic na marra. Aí o que aconteceu? A taxa Selic ficou na então mínima histórica de 7,25% ao ano por 4 reuniões do Copom. Observem bem isso, 4 reuniões do Copom. Ficou 6 meses assim. E aí depois, ao longo de 2013, ela disparou de 7,25 para 14,25, levando ao quadro recessivo de 2015 e 2016. Tá? Não estou falando de política, eu estou falando de números da economia. Ponto. Então, gente, com a inflação aqui, nesses níveis, justifica a elevação da Selic. E aí eu fiz a média. Aqui, aqui tá aqui tem que apagar porque esse número aqui não faz sentido. Então, gente, CDI médio desse período, 4,76, o mesmo da projeção Focus, o mesmo. Só que a inflação não é 3,52, porque isso aí é uma inflação média na meta. A inflação tem que estar mais alta, aí ela chega a 4,30. Aí o que acontece? Como é que fica o Tesouro Selic após o imposto de renda? A rentabilidade de 4%. Não coloquei a taxa B3 aqui. Como é que fica a rentabilidade real, pessoal? Vocês acham que fica positivo ou negativo com esse modelo mais realista da inflação? Vamos baixar aqui para matar a curiosidade? Menos 0,24. Negativo, portanto. Não coloquei a taxa B3, senão fica menos 0,49. Tá? Mas assim você pode argumentar. Não, mas o Banco Central ele não precisa esperar atingir o teto da meta. Ok. Se chegar a 5%, vai estar beliscando o teto da meta. 5,25. E aqui, vamos colocar 0,25 abaixo também. Aí a inflação já ficou numa média de 4,17 nesse período aqui. Mas, porém, contudo, todavia, continua com rentabilidade negativa. Que ruim, né? Então, pessoal, vamos concluir o pensamento aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo, tá? Eu peço desculpa por isso. Mas é que a gente tem que explicar todos os detalhes. Porque senão as pessoas não entendem. E vem comentários aqui me atirando pedra. E não é isso. O que eu estou falando aqui, ninguém fala na internet. Ninguém fala essa verdade para vocês. Então a questão aqui é a seguinte. O Tesouro Selic, ou 100% do CDI, hoje tem uma variável que nunca teve, que é a possibilidade de perder para a inflação, ou seja, um risco. Esse risco no CDI nunca aconteceu no Brasil. Nunca. E agora acontece. Se algum de vocês me sugeriu ali dar uma olhada no ranking dos juros no mundo, né? E ali o Brasil estaria em 8º entre economias that matters, quer dizer, economias que importam, né? Então, ali estaria em 8º em 40 economias que importam no mundo. Se não me engano, tem isso no Clube dos Poupadores, tá? É um dos comentários aí de vocês, agradeço aí a contribuição. E o que a gente vê ali? A gente vê que mais da metade dos países listados ali tem esse juro base da economia negativo com relação à sua inflação.
E tem ali também o Japão, a Suíça com juro nominal negativo, quer dizer, eles têm lá uma Selic menos zero tanto, entendeu? Na Alemanha é zero, 0,0. Ou seja, imagina uma Selic de zero no Brasil, gente, como é na Alemanha. Então assim, ó, essa variável, esse risco do investimento no CDI lá fora, em países desenvolvidos, já é morto. Ou seja, qual é a lógica deles? Eles aplicam nisso? Aplicam. Aplicam, pior que aplicam, gente. Tem trilhões de dólares da economia mundial aplicado em juro negativo. Por quê? Porque é o capital que não pode correr risco. Então, assim, ó, entre deixar no mercado de renda variável, muitos gestores lá fora precisam colocar no CDI dos seus respectivos países, mesmo com taxa zero, perdendo para a inflação, porque precisa, não pode perder, entenderam? Não pode correr outros riscos. Então, se eu colocar o dinheiro no mercado de ações e existe muita aversão ao risco no mercado externo, gente, por isso o fenômeno do juro negativo, porque ninguém quer correr risco. Mas assim, a aversão ao risco na década de 2010, 2020 tá algo assim muito, muito forte. E veio para o Brasil, tá? Então, a ponto do governo não precisar mais pagar uma margem real líquida e certa acima da inflação no Tesouro Selic. Entenderam? Por quê? Porque, então, para essa finalidade, se você vai deixar um dinheiro que não pode correr risco nenhum, aí você vai ter um pequeno risco de perder para a inflação. Uma pequena margem, muito pequena. Que 0,12, 0,20 é pequeno. Tá, não é legal. Claro que não. E aí vem a resposta. Mas se for a projeção pura do Boletim Focus, que na minha opinião está errada, está incongruente por causa disso aqui, porque a Selic não vai movimentar essa inflação ficar em linha reta, ok? Esse conceito é muito vital para vocês entenderem. Se não entenderam direitinho, pessoal, volta o vídeo. Isso é muito vital entender. Se a inflação ficar em linha reta, como está no Boletim Focus, não vai mexer a Selic. Tá? Não vai. Mas o Boletim Focus dá aí 0,5% de rentabilidade real. E nas minhas planilhas mais realistas, permita-me usar essa palavra, a rentabilidade real vai para número negativo. Pequeno, mas vai. Então, assim, gente, é o fim do Tesouro Selic, ele fica inviável como investimento? Minha opinião, sim, está inviável como investimento. Porque eu vejo o investimento como uma coisa que vai te fazer ganhar capital, que vai multiplicar a tua renda, que vai multiplicar o teu patrimônio. Tá, pode levar 100 anos para dobrar o patrimônio, não é isso que eu estou discutindo. Mas tem que dobrar, tem que ganhar, tem que ter um ganho real. Isso para mim é um investimento. Certo? Como vocês sabem, eu não sou economista de formação, eu sou médico. Então a minha preocupação agora é ajudar a curar os problemas do bolso aí das pessoas que seguem o nosso canal. Então, gente, a gente não tem mais essa segurança no Tesouro Selic. Então, para mim, ele não é mais investimento. Ele é uma reserva de oportunidade ou uma reserva de emergência para aquela pessoa assim, ó, eu vou dar aqui os casos que eu julgo que precisam ainda de investir no Tesouro Selic. E eu vou ter que remeter o pessoal para esse vídeo aqui, quando eu comentar sobre as carteiras conservadoras com os novos títulos do Tesouro Direto, que eu pretendo divulgar essa semana ainda. Por quê? Porque vários desenhos lá ainda tem Tesouro Selic. Por quê? Porque precisa ter esse amortecedor dentro da carteira como uma rocha firme de risco, sem risco, com talvez uma ligeira perda para a inflação. Talvez, a gente não sabe. Isso aqui é uma projeção. Na verdade, a gente não sabe. A gente não tem bola de cristal. Ninguém no mercado tem. E quem diz que tem, erra feio, tá? Então, gente, quais os casos que eu acho que se justifica o Tesouro Selic? Para aquele investidor que está começando, que não tem ainda um domínio legal de todos esses conceitos, que isso a gente vai aprendendo com o tempo e com a experiência, não tem jeito.
A gente pode pagar curso, pode, mas depois que a gente passa na pele, o aprendizado é completamente diferente. Por isso que eu digo invista, 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 vai, faz, né? Como tá assim, vai vindo, vamos supor uma situação, tá? Vou colocar duas aqui. Vai vir do interior um parente que tá aí com uma dificuldade, aconteceu um problema lá na família dele, vai precisar passar um tempo aqui na minha cidade e tal. Eu vou precisar ter um dinheiro e tal. Aí nada melhor do que o Tesouro Selic, porque isso é uma emergência. Ou outra situação, você tem aí um parente próximo que vai precisar de uma questão de saúde, que é importante, que é grave, que tem que resolver, ou que o plano de saúde não cobre, etc, etc, etc. Aí sim, aí a gente não pode correr risco com o dinheiro para essa finalidade, pessoal. Aí tem que ser Tesouro Selic. Ou tem que ser um investimento atrelado ao CDI. Porque aqui tem que manter a rentabilidade linear. Mesmo que no final das contas perca um pouquinho para a inflação. Tá? Por quê? Porque aqui a filosofia é não perder. É completamente diferente. Aqui não se está investindo. Aqui se está protegendo o capital de perdas maiores. Porque o que acontece? Estou dizendo que investir nos outros títulos do Tesouro perde? Não. Mas, como tem necessidades que às vezes tem data marcada, ou urgência não escolhe data, né? Então tem que ser, gente. A gente está num mato sem cachorro. A gente está sinucado. Não tem escolha, tá? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que a Selic só vai aumentar se a inflação aumentar. Aí a coisa pode ficar um pouco pior. Se a inflação se mantiver no centro da meta, a Selic vai ficar nisso aqui, e isso aqui não é uma taxa tão horrível assim, que é o nosso último slide. Vou mostrar. Se perder 1% para a inflação, é aquilo, esse dinheiro está lá para isso, para não correr risco. Metade dos países arrolados aí na lista, nessa lista que roda pela internet, tem juro real negativo. Então, o Brasil está entrando nisso, certo? Porque o país está no contexto da economia global. Quer dizer, não tem como fugir. Eu acredito que, independentemente da ideologia do governo, eu acho que isso ia acabar acontecendo, certo? Que mais? Então, o que tem que fazer? Tem que deixar ali no Selic, ou no 100% CDI, o mínimo possível. O mínimo possível. Tá? Ou o mínimo necessário. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, nessa projeção aqui, vamos ver se os cento e pouquinhos do CDI ajuda. Aqui talvez ajude. 0,12, eu acho que se botar 105% desse CDI, eu acho que já resolve. Aí chega a 4,998. Aí já fica positivo, com 105% do CDI. Mas aí tem que ser uma instituição sólida. Vamos para a última planilha. Última planilha, pessoal. Rentabilidade de... aqui a rentabilidade... Tesouro Selic 4,25, 100% CDI 4,15. Isso aqui é uma resposta a essa primeira projeção aqui, quando a inflação se manteria no centro da meta. Então, no centro da meta, o Banco Central não vai mexer na Selic. Tá aqui. Aí o que determina, gente? Aí determina o imposto de renda, certo? Aí você tem que obrigatoriamente ficar mais de 2 anos para entrar na menor alíquota de IR e obter aí uma rentabilidade total de 3,5%, supondo constante isso aqui, com núcleos de inflação constantes, certo? Sem aumentar. Vou voltar aqui. Vocês estão entendendo o porquê dos números? E aí tem que tirar o 0,25 anual aqui da B3, tá? Isso aqui é a rentabilidade anual, certo? Então, eu posso descontar de um período, eu posso fazer aqui uma subtração marota, tá? Sacrificar um pouquinho da precisão, porque é um período só, não vai ter uma cadeia de descontos a juro composto, tá? Eu vou descontar de um período só para ter uma noção. Então você pode sacrificar essa precisão matemática. Então fica aqui 3,28, né? E aqui fica
Fica a poupança, gente. Olha aqui. Olha aqui, ó, até 6 meses. Quanto que é 3,22? Vou botar aqui, exatamente, é a poupança. Vamos ver aqui. Me dá o sinal de igual. Aqui. 3,22 menos 0,25. Até 6 meses aqui o Tesouro Selic com potencial de render a mesma coisa que a inflação, que a poupança. Tá, mas isso aí não é discussão para esse vídeo. Bom, gente, me estendi bastante, meia hora, mas esse conteúdo aqui eu acho que é para responder as dúvidas de vocês sobre reserva de emergência. Reserva de emergência é o dinheiro que tem que estar com risco zero. O único jeito para quem está começando agora, para quem está investindo agora, ou para quem tem investimentos aí de curto prazo, não tem jeito, tem que ficar aonde você corre menos risco para emergência de verdade, certo? A melhor conduta aqui é manter o mínimo possível, saber que aquele dinheiro não é um investimento, é uma proteção, tá? Porque se você deixá-lo na poupança ou embaixo do colchão, aí sim ele vai levar na cabeça toda a inflação. Aí não tem sentido, tá? Aí vai perder mesmo. Então, o CDI vai ser uma maneira assim de amortizar as perdas da inflação um pouco. Pode ser que zere com a inflação, pode ser que perca um pouquinho, é por aí que a gente tem que pensar. Então não é o investimento que vai te deixar com mais patrimônio. É uma reserva mesmo para proteção do capital, com possibilidade aí de pequenas perdas. E aí, gente, conceito de reserva avançada, para ficar bem claro, eu acho que eu precisaria de mais 1 hora de vídeo, tá? Se vocês acham interessante que eu fale sobre reserva avançada, o problema é que eu já fiz isso antes no canal e eu fui muito, mas muito criticado. Porque as pessoas não entendem. Não entendem. Por exemplo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí me estender tanto nesse vídeo, mas eu acho importante. E bons investimentos a todos.